Olá, turma! Voltamos agora com a última videoaula do curso Normas ABNT aplicadas ao trabalho acadêmico. Nessa videoaula, veremos como elaborar a seção Referências de um trabalho acadêmico, seguindo assim a norma 6023 da ABNT. Mas talvez pergunte, o que é uma referência ou o que podemos entender por referências? Bem, trata-se da parte final do trabalho, que traz a referência completa de todas as obras citadas de forma direta ou indireta no transcorrer do seu texto. Com essa definição, não cabe nessa seção inserir obras consultadas, mas que não foram citadas no decorrer do texto acadêmico. A seção referência segue uma formatação básica. Os autores são inseridos em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, no caso da utilização do sistema autor-data. Para o sistema numérico, deve-se inserir a numeração crescente, listando os sobrenomes dos autores conforme foram citados no transcorrer do texto. Nessa seção, nós também deveremos utilizar o tamanho 12 para o texto, recomenda-se um espaçamento entre linhas simples e separar as referências de uma com a outra com um espaçamento maior. O alinhamento dessa seção, o texto é alinhado à esquerda e para cada tipo de gênero literário nós temos uma referência específica. Como não é possível abarcar todos nessa apresentação, abordaremos os principais gêneros textuais e suas respectivas referências, iniciando-se pelas referências de livros. Para elaborar as referências de um livro, necessitamos dos seguintes elementos, frequentemente disponíveis na ficha catalográfica da obra: o sobrenome, tal qual foi utilizado nas citações, o prenome completo ou somente as iniciais, o título da obra em destaque, a edição, se houver, a cidade, a editora e o ano da publicação. Observe o seguinte exemplo aqui no próximo slide. Santos, Gildenir Caroline et al., o nome do livro Percurso Científico, Guia Prático para Normalização Científica e Orientação Metodológica, a cidade Campinas, Arte Escrita é a editora e o ano da publicação 2012. Quando um livro é organizado por um ou vários autores e cada capítulo possui autores distintos, nós temos uma pequena alteração na elaboração dessa referência. Nesse caso, nós iniciaremos a referência com o sobrenome e nome e o título do capítulo consultado, colocaremos a expressão in, e aí vamos colocar o sobrenome e o nome dos organizadores, o título da obra em destaque, a edição, a cidade, a editora e o ano da publicação. Atentem para o seguinte exemplo no slide. Deslandes, autora, o prenome, abreviado ou não, você pode também escrever por extenso, o projeto de pesquisa como exercício científico do artesanato intelectual, esse é o título do capítulo, in. No livro de Minayo, Maria Cecília Minayo foi a organizadora, pesquisa social, teoria, método e criatividade, nome do livro, 29ª edição, a cidade Petrópolis, a editora Vozes e o ano 2010. Para artigos de revistas ou periódicos, nós temos que buscar os seguintes elementos para a elaboração das referências: o sobrenome, o nome, o título do artigo, o título do periódico, que virá em destaque, o local da publicação, o número do volume, o número do fascículo, página inicial e final do artigo, a data e o ano. Vejam o seguinte exemplo no slide. Ferreira, Ricardo Franklin, nome e sobrenome do autor, Verdade ou Solidariedade, Ciência, Conhecimento e Aceitação da Alteridade. Esse é o título do artigo. Na sequência vem o nome da revista, o periódico, Ecos, Revista Científica, e os dados da revista, Uninove, São Paulo, volume 1, páginas 9 a 24, 1999, o ano da publicação. As referências para documentos legislativos, leis, elas seguem o seguinte padrão de elaboração: o nome do país, ou o nome do estado ou município, o título e número da lei ou decreto, sua data, a ementa, os dados da publicação que divulgou o documento. No slide nós temos o seguinte exemplo:
Brasil, Decreto-Lei 2425, de 7 de abril de 1988. Depois a ementa estabelece critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e empregos na administração federal, tal qual aparece no texto legal. Depois os dados da publicação, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, volume 126, número 66, ou seja, todos os dados da publicação. Nesse caso, essa lei foi citada no transcorrer do texto como simplesmente Brasil, entre parênteses, 1988. E como faremos as referências para os documentos retirados da internet? Nesse caso, é muito simples, basta inserir a referência completa, seguindo o padrão de livro ou periódico, e acrescentar a expressão disponível em, seguida do endereço web completo e da expressão acesso em, com o dia, mês e ano que você acessou. Atentem para o seguinte exemplo aqui no slide. O mesmo texto, aquele artigo de Ricardo Franklin Ferreira, né? Nós temos aqui o título do artigo, a revista. Percebam que esse artigo nós fizemos o download dele da internet. Então, logo após o ano, nós colocamos aí a expressão disponível em, o endereço completo, da onde esse artigo está, onde nós o acessamos, e a expressão acesso em, o dia, mês e ano que fizemos esse download. Eu destaco que a informação do endereço eletrônico da citação deve ser inserida nas referências, nessa seção especificamente, e não no transcorrer do texto, como alguns equivocadamente fazem. Achou confuso? Ficou confuso com as normatizações da ABNT? Acalme-se, eu tenho uma boa notícia. Poderá acessar o MOR, que é o Mecanismo Online para Referências, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e disponível aqui nesse endereço eletrônico. Esse site poderá lhe ajudar a elaborar as referências e as formas de citações no transcorrer do seu texto. Basta inserir os dados solicitados. Uma ajuda e tanto para quem está escrevendo um texto acadêmico. Eu recomendo que assista o vídeo disponível no YouTube em que apresenta um tutorial sobre esse mecanismo online e aproveite essa ferramenta amplamente disponível para que nós possamos utilizá-la. Em síntese, percebemos nessa videoaula que toda a obra citada no transcorrer do texto deve ser devidamente referenciada na seção Referências. Atente para as especificidades das referências para livros, artigos, legislação e utilize amplamente essa ferramenta de mecanismo online para referências. Eu sugiro que leia os textos indicados aqui nas referências dessa videoaula e tenha à mão, consulte sempre que tiver dúvida na elaboração de referências de seu trabalho acadêmico. Essa foi a última videoaula desse curso e, sinceramente, eu espero que tenha tirado proveito das informações que apresentamos. Eu desejo sucesso na aplicação das normas da ABNT, bem como em seus trabalhos acadêmicos. Até a próxima!